Muito bem, então, não tendo mais deputado inscrito, nós passamos para o próximo bloco. Concedo, portanto, a palavra ao senhor José Marcelo de Azevedo, vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários, pelo prazo de até 20 minutos. Bom dia, deputado Darcy de Matos, relator. Obrigado pela presença, pela oportunidade de estar aqui presente, fazendo essa fala em nome da nossa categoria de policiais rodoviários federais. Gostaria de fazer também um cumprimento a todos os parlamentares aqui, em especial o subtenente Gonzaga e também o deputado Tadeu Alencar, que foram aí, autores do requerimento, solicitando aí, a nossa participação, deputada Maria do Rosário, deputado Gervásio Maia, Pompeu de Matos, Jorge Solar, todos aqueles também que estão nos acompanhando. Se me permite, eu tenho uma apresentação que eu vou estar compartilhando aqui a tela. A equipe vai auxiliar, Vossa Excelência. A equipe está me informando que não receberam. Ah, recebeu sim, ok. Desculpe. Muito bem. Sim, está aparecendo na tela aí? Ok, sim, pois não. Bem, para mim é uma honra estar aqui representando a nossa categoria de policiais rodoviários federais, em nome da nossa Federação Nacional, que representa aí mais de 15 mil policiais rodoviários federais, entre ativos e inativos. Bem, o tema da reforma administrativa ele tem um impacto muito significativo em todo o serviço público, não é diferente também dentro da nossa carreira, que envolve aí discussões relacionadas, regime jurídico, contratação, avaliação, estágio probatório, estabilidade, demissão. E por conta desse grande impacto, não apenas na vida do servidor, mas na atividade que ele desenvolve, é de suma importância alguns aspectos que eu gostaria de estar trazendo aqui, em especial no impacto que vai trazer no serviço apresentado pelos servidores para a população. Quando a gente fala, a principal implicação do texto está relacionada ao fim do regime jurídico único, da forma como nós conhecemos, a divisão dos servidores que atualmente se encontram nesse regime jurídico único, com dois grandes grupos, entre os cargos típicos e os servidores que vão ocupar, vão utilizar o tal do vínculo por tempo indeterminado. E aqui a gente inicia a primeira grande problemática desse texto, em especial aí, a ausência de previsão dos cargos, que como é utilizado no texto apresentado, ou sequer de parâmetros na Constituição relacionados a quais seriam esses cargos típicos de Estado. A gente entende que deixar isso para uma norma infraconstitucional traz uma fragilidade, representa ali um risco, em especial para aquelas carreiras que apresentam atividades bem sensíveis. A expressão também utilizada de cargos ao invés de carreira, isso acaba permitindo que se coloque ali determinados grupos que muitas vezes não representam a expressão total daquela atividade desenvolvida por determinado órgão. No caso da Polícia Rodoviária Federal, nós somos um órgão que tem uma carreira única, mas nós temos, por exemplo, a nossa coirmã, a Polícia Federal, onde você tem a carreira policial federal dividida em 5 cargos. Então, isso poderia dar margem, por exemplo, a se colocar um determinado cargo como típico de Estado e os demais cargos com um vínculo por prazo indeterminado, gerando assim uma fragilidade muito grande, uma insegurança jurídica para esses servidores que exercem atividades tão importantes aí. No caso das carreiras policiais da União, gostaria de fazer uma contextualização para os colegas parlamentares, aqueles que estão nos acompanhando. No âmbito da União, nós temos ali 3 forças policiais, na Constituição, lá no artigo 144, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a Polícia Penal Federal. Nós temos uma peculiaridade que, apesar de nós sermos, do ponto de vista literal, na expressão gramatical da palavra, uma força armada, nós somos, do ponto de vista jurídico, constitucional, nós somos servidores civis. Então, o tratamento constitucional dado aos servidores em geral, ele se aplica também aos servidores policiais da União. Ao contrário, por exemplo, do que ocorre em relação aos membros de poder, do Ministério Público, do Poder Judiciário, aos militares, seja os militares das Forças Armadas, seja os militares estaduais e dos agentes políticos. Então, esse ponto é importante porque tudo aquilo que
está colocado no texto da PEC 32 para os servidores em geral, ele acaba tendo também repercussão direta nas carreiras policiais da União, assim como carreiras da segurança pública nos estados que não são militares. Exemplo da Polícia Civil, né, que tem um colega, o Thierry, que vai estar falando na sequência. Nós temos essa atividade que seria uma essência do poder de polícia, né? Atividades de investigação, atividades de fiscalização, no caso, por exemplo, da PRF, fiscalização de trânsito, fiscalização de escoltas, de cargas indivisíveis. Polícia Federal também, né, na área de químicos, explosivos, alguns produtos controlados, atividade de prisão. E para que os servidores, né, vinculados a essas carreiras policiais possam exercer suas atividades com segurança, com certeza é necessário um tratamento jurídico, constitucional, infraconstitucional, que dê a esses servidores essa segurança de desenvolver o seu trabalho com autonomia, sem risco de perseguição política, de perseguições ali do poder econômico, porque a nossa atividade, ela constantemente você vai, em algum momento, entrar ali numa rota, né, de colisão com determinados grupos de poder, seja poder político, seja poder econômico. Isso em razão ali da atividade desenvolvida por essas carreiras policiais. E no âmbito da carreira policial também, né, ressaltando aqui alguns dados que são importantes a gente trazer para demonstrar não apenas a importância do trabalho desenvolvido, mas, né, o risco que essa atividade traz, o desgaste que ela traz para o próprio servidor. Aqui também nós vemos um país com altos índices de violência, infelizmente, os números de homicídio já são um dos mais altos do mundo, e mesmo com esses números altos, se nós fizermos um recorte específico dos profissionais de segurança pública, aqui abrangendo, né, tanto as forças policiais militares, quanto as forças de segurança civis, o índice de mortes relacionados à atividade, seja em serviço ou fora do serviço, mas crimes ocorridos em razão da condição de policial, o risco de um policial hoje virar óbito, vítima da violência, ele é mais de 2 vezes superior à média da população brasileira. Então, nós temos aí, né, nós tivemos, por exemplo, 2017, ultrapassou 500 o número de servidores da segurança pública mortos em serviço ou em razão de serviço. São um dos números mais altos do mundo, equivalentes aí a algumas guerras. Além do risco de vida, né, e esse risco ele é inerente à categoria, é um risco que não se exaure ali no momento em que o servidor, o policial, está de serviço, é um risco que acompanha ele durante toda a sua vida, né? Mesmo no momento de folga, nos momentos que ele está com sua família, muitas vezes até ultrapassa a pessoa do servidor e atinge até mesmo os seus familiares, que muitas vezes se veem vítimas ali de ameaças, de perseguições também. Nós temos também um impacto, né, tanto na saúde física quanto mental desses profissionais. Nós tivemos um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas. Esse estudo ele foi feito em 2017, dentro da categoria dos policiais rodoviários federais e policiais civis do Distrito Federal. E o resultado apresentado por esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, ele foi demonstra bem esses desgastes que a atividade policial gera no policial, tanto o desgaste físico, né, e resultado de longas jornadas de trabalho, né, normalmente costuma ultrapassar aí 12 horas, chegando até 24 horas ou mais. O trabalho noturno, que é algo comum na atividade policial, doenças relacionadas ao sobrepeso que você acaba utilizando por conta dos equipamentos, muitas vezes questões de alimentação, que você não se alimenta nos horários corretos, em razão ali, muitas vezes, de ocorrências. Então, isso acaba tendo impacto na saúde física daquele profissional, né, apresentando aí índices de doenças relativas ao trabalho que superaram, né, os 54% dentro desse recorte feito aí, né, nessas 3 categorias policiais. O desgaste mental também, fruto aí do alto estresse ocupacional relacionado à atividade, que você lida diariamente com risco, diariamente com a situação de conflito, diariamente, né, seja no atendimento de acidentes, seja no atendimento a vítimas. E isso acaba tendo um impacto também na saúde mental desses profissionais, né, representando aí, em altos índices de alto e médio índice de estresse ocupacional, atingiu 94% da categoria. Isso tem reflexos não apenas em doenças mentais, que
chegou a mais de 30% dentro da categoria, mas também em suicídios, que é uma triste realidade hoje nas polícias em geral do nosso país. Nós temos uma polícia adoecida fisicamente e também mentalmente, e muitas vezes sem uma estrutura capaz de fazer frente a essas dificuldades que nós temos ali junto a esses colegas, né? Tendo aí um índice de suicídio que supera em mais de 3 vezes a média da população brasileira. E aí a pandemia, ela só reforça mais uma vez que apesar de se tratar de uma crise de saúde pública, e aí nós temos os nossos colegas servidores da área de saúde fazendo um brilhante trabalho, tentando minimizar, tentando aí auxiliar a população a superar esse momento difícil que nós passamos, né, toda a humanidade, na verdade. Mesmo se tratando de uma crise de saúde pública, os profissionais de segurança, eles continuam atuando. Até coloquei aí, a criminalidade ela não entra em lockdown, nós não deixamos em momento algum de parar, não existe a possibilidade, né, de um servidor policial ir para o home office, então isso acaba resultando também num índice de adoecimento bem superior à média da população brasileira, com números aí que chegam a ultrapassar 3 vezes. Né? No âmbito da Polícia Rodoviária Federal, nós temos ali, hoje, atualmente, quase 25% do efetivo já foi contaminado. Algumas regionais, esses números chegam a quase 50% do efetivo que já foi contaminado, grande parte deles em serviço, por conta aí dessa exposição da sua atividade. E aqui vem um outro ponto que a proposta traz, que aí acaba que muitas vezes a forma como ela é colocada, como é explorada pelo governo, acaba atingindo e fazendo um discurso muitas vezes para a população que não representa a verdade, quando se coloca principalmente a questão de privilégio. Infelizmente, ao longo aí dos últimos anos, nós, e servidores públicos de uma maneira geral, nós já fomos chamados, desculpa a expressão, vou falar aqui a literalidade, nós já fomos chamados de parasitas, nós já fomos chamados de vagabundos, nós já fomos chamados de privilegiados, e muitas vezes por membros do poder executivo, do poder judiciário, enfim, e com a fala que muitas vezes não representa a verdade. Se nós observarmos, por exemplo, no texto da proposta, lá no artigo 37, inciso 23, ele traz ali uma série de situações que não se aplicariam mais aos servidores. E isso acaba sendo utilizado como argumento para, junto à população, taxar que realmente é uma proposta que visa combater privilégios. Só que quando a gente observa aqueles itens que são colocados lá, até porque se trata de uma reforma que vai atingir, basicamente, da forma como se encontra o texto, os servidores do Poder Executivo, praticamente ali, quase todos aqueles itens não se aplicam mais. Então, quando você observa lá, veda férias superiores a 30 dias, veda adicional por tempo de serviço, licença-prêmio, aposentadoria compulsória como forma de punição, promoção feita na carreira exclusivamente por conta do tempo de serviço, incorporação de gratificação ou função, adicional de substituição. Todos esses dispositivos que o texto traz ali como vedação aos servidores em geral, eles acabam que não se aplicam mais à imensa maioria dos servidores do Poder Executivo. No âmbito da União, eu posso falar, enquanto servidor, que todos esses itens aqui colocados, nenhum se aplica à nossa carreira policial rodoviária federal e um grande conhecimento que eu tenho de outras carreiras também, na sua imensa maioria também não se aplicam. Então acaba sendo colocado no texto como uma forma justamente de vender para a população que é um texto que busca combater privilégios, quando, na verdade, isso aqui, na verdade, acaba não ocorrendo na prática. Um outro ponto também de grande preocupação dentro da nossa categoria se trata do vínculo de experiência. Então, ainda que houvesse uma modificação do texto para a inclusão daquelas carreiras, daqueles cargos que fossem considerados típicos de Estado, para os cargos típicos de Estado, há também a aplicação da figura do vínculo de experiência. E a figura, da forma como ela foi colocada, ela representa uma etapa do concurso, um período ali de, no mínimo, 2 anos, em que aquele candidato, porque ele ainda, enquanto etapa do concurso, ele ainda não vai ter tomado posse naquele cargo ao qual ele está ali concorrendo. Aquele candidato ele vai ficar no órgão público durante um período de 2 anos,
pode até ser superior, a depender da regulamentação por lei complementar. E aí, ao final desse período de 2 anos, ele vai exercer ali atividades dentro do órgão, com uma segurança jurídica mínima, até porque ele ainda é um candidato, ele sequer ocupa aquele cargo, aquela função ao qual ele está concorrendo. E no caso das carreiras policiais, nós temos essas peculiaridades, algumas que já foram colocadas aqui, da atividade, do risco da atividade, o acesso a informações sigilosas, atividade com alto grau de exposição, porte de arma. Então, são situações peculiares que, quando a gente observa como isso ocorreria na prática, fica muito difícil. Como você vai pegar uma pessoa que está ali participando de um concurso público, você vai colocar para dentro do órgão, você vai capacitar, você vai treinar, você vai passar informações sensíveis, você vai colocar ela para desenvolver atividades, acessar informações sigilosas, você vai dar uma arma para aquela pessoa, sendo que ela sequer ainda é servidora ocupante daquele cargo ao qual ela está concorrendo. E ao final desse período de 2 anos, ela, a depender da avaliação e também da existência de vaga, porque mesmo que ela seja bem avaliada, se não tiver vaga, o texto diz que ela tem que ser ali eliminada do concurso, ela vai voltar ali para a sociedade. Então, o vínculo de experiência para as carreiras policiais e também para outros cargos, principalmente aqueles cargos típicos, que exercem atividade de fiscalização, de controle, acesso a informações sigilosas, realmente é um dispositivo que, quando a gente observa, vai representar uma insegurança muito grande e, com certeza, muito mais do que o prejuízo que vai trazer ali para aquela pessoa que está ingressando no órgão, vai representar também um prejuízo para a atividade do próprio órgão e para a sociedade. Sobre o texto, de uma forma geral, nós, além desses 2 pontos, que são pontos nevrálgicos para a nossa categoria, na questão da previsão constitucional de quais cargos, quais carreiras vão ser consideradas típicas de Estado e a questão do vínculo de experiência, nós também temos ali a sugestão, que já, inclusive, foi apresentada na forma de emenda, que está sendo construída com outras categorias, outras carreiras policiais, a previsão de um regime jurídico policial, uma previsão constitucional que traga a regulamentação de situações específicas das carreiras policiais, relacionadas à contratação, o concurso público relacionado à atividade policial, ele acaba ocorrendo em várias etapas que são necessárias, exame físico, psicotécnico, você tem uma avaliação da vida pregressa daquela pessoa antes dela ingressar nas fileiras policiais, até para evitar, por exemplo, que uma pessoa que tenha um crime transitado e julgado, ela ingresse nas fileiras policiais, que faça parte, por exemplo, de alguma organização criminosa. Nós temos a questão da estabilidade, que é muito importante para que esse servidor policial possa desenvolver suas atividades com segurança. Questões de demissão também, ele tem que ter ali, obviamente que se ele for um mau policial, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai ser demitido. E hoje nós já temos instrumentos que permitem, seja através de um processo administrativo disciplinar, seja através de um processo judicial, que aqueles maus policiais sejam tirados do órgão. Mas nós precisamos ter um processo claro, com regras claras, para que evite-se a perseguição política, para que evite determinados agentes econômicos de fazer uma perseguição e acabar ali utilizando para fragilizar a atividade desenvolvida pelos servidores. Regime disciplinar, previdência e pensão policial. Então, nós apoiamos e defendemos que haja uma previsão constitucional ligando a uma regulamentação infraconstitucional desses dispositivos para as carreiras policiais, justamente para evitar situações como nós tivemos agora recentemente, de um servidor policial. Nós tivemos a reforma da Previdência agora, em 2019, que já trouxe um prejuízo muito grande para as carreiras, para os servidores em geral. E no caso específico da nossa carreira, nós tivemos um caso em que um colega foi convocado para... trabalhava no Espírito Santo, foi convocado para atuar no Ceará, numa operação. Lá na operação, chegando lá, longe da sua família, ele foi ali contaminado pelo coronavírus. Em questão de menos de uma semana, ele faleceu e deixou ali uma pensão para a sua família, uma pensão que não é vitalícia mais, e num valor de 1/3 do salário dele. Então, quando a gente tem uma situação dessa, isso acaba fragilizando a atividade e outros policiais ali que veem aquela situação toda acontecendo.
Então, nós defendemos essa afirmação constitucional dos cargos e carreiras típicas de Estado no próprio texto da Constituição, o afastamento do vínculo de experiência, que realmente não tem como se aplicar essas carreiras. São essas as nossas sugestões, são essas as nossas palavras. E aí eu permaneço aqui à disposição, agradeço essa oportunidade. Aí a gente permanece aqui para tirar outras dúvidas dos parlamentares e dos colegas em geral. Obrigado pela exposição.